Buenas tardes a todos. Damos comienzo al curso. Boa tarde a todos. Dando continuidade, então, ao nosso congresso virtual, FEPAL, nós vamos começar agora o curso Fronteiras do Patriarcado. Esse curso será ministrado pelos queridos colegas próximos aqui de Porto Alegre, Sérgio Leucovitch e Renato Pilcher. Eu já vou apresentá-los, mas antes eu vou contar um pouquinho sobre a dinâmica da atividade. E eu esqueci de me apresentar, eu sou Helena Cirro, da Sociedade Brasileira de Psicanálise de Porto Alegre. Eu conto um pouquinho para vocês como é que vai ser a dinâmica. Aqueles que quiserem já ir fazendo perguntas, podem mandar as perguntas pelo chat, tá? Mas também existe a opção de perguntar sob a câmera, né? De perguntar com a câmera. E, nesse caso, a pessoa tem que levantar a mão, né? Que é apertar como é que a gente diz, naquele ícone ali, né? Raise hand. Então, aquele que tiver interesse em perguntar oralmente, frente à câmera, pode fazer isso, ou se não, mandar as perguntas pelo chat, e eu vou passando, então, para os participantes, os ministrantes do curso. Eu vou apresentar, então, o Sérgio Leucovitch, é membro efetivo e analista de data da Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre, e o Renato Pilcher é membro aspirante da Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre, médico e psiquiatra pela URGS, psiquiatra do Hospital de Pronto-Socorro de Porto Alegre. Bem, então já podemos começar e a palavra está, então, com você. Bom, buenas tardes a todas e todos. Queria só começar em portunhol para esclarecer uns pontos. Depois vamos falar em português, pero temos PowerPoint em espanhol, onde estão as coisas que vamos falar em português. Eu queria agradecer, em primeiro lugar, a FEPAL e os organizadores por a oportunidade de participar deste curso. É trabalho que Renato e eu estamos fazendo há tempo. Apresentamos em FEPAL anterior, mas sobre o declínio, a declinação do patriarcado, pero creemos que, como o universo que trabalha se expandindo, diminuindo, e se expandindo e diminuindo, também na nossa história da humanidade, temos momentos de mais liberdade e momentos de menos liberdade, e temos essa ideia de que as coisas andam em ondas, em olas, como se diz em olas. Então, tivemos uma ola desde a década de 60 do século passado, uma ola de libertação, de expansão, de democratização, e incluso de declinação do patriarcado. E agora, nos últimos 10 anos, por aí, temos uma ola de la persistência e reforço do patriarcado. As eleições em quase todo o mundo, com governos autoritários, patriarcais, pessoas muito patriarcais, mostra esta tendência atual de la persistência e de la declinação. Esperamos que vuelva novamente uma ola de democratização e de liberdade. Bueno, por favor, o PowerPoint. Pode começar, Renato. Então, também agradeço, Sérgio, as tuas palavras são nossas, são minhas também. Combinamos de, então, falar em português e no PowerPoint, no slide, está em espanhol, basicamente, o que a gente
Então, resumindo, né, a ideia de uma descrição de que o que patriarcado significa, né? Então, é a regra do pai, e vem do termo em grego, né? E como pai de uma raça, ou chefe de uma raça, eu governo, né? Que a gente, claro, essa é a história, vamos dizer, etimológica da palavra, a gente acha já fundamental dizer que a distinção entre pai e função paterna é muito importante, e que também ambos são diferentes de patriarcado, ou seja, anatomia, gênero e função, quanto mais claro a gente ficar que não é só um modo, né? Bom, o começo do patriarcado a gente vê na história narrada, né? E já no Império Romano, por exemplo, o pai era o pater absoluto e tinha direito sobre todos os demais, né? As mulheres, as crianças, os escravos, empregados domésticos. Com o cristianismo, isso ainda se reforça mais, né, na figura do pai do direito romano e el Dios Padre, né? O Papa. Sem esquecermos que nesse caminho vai ter ali adiante, por exemplo, a Inquisição, que apresenta uma forma, então, acentuada, né, de ser feito eu estou aqui lutando um pouquinho com o dispositivo. Ah, tá, aqui ele se abriu para mim de novo. Então, né, a gente tem no cristianismo essas noções se acentuando e com uma progressiva desvalorização das mulheres. Também o aspecto de que os escribas, quem registrava a história, todos eram homens. Então, basicamente, quase todos, o que se tem relato, que também trazia, né, que essa forma de transmissão que vai ampliando a cultura vinha pela palavra de um homem. Houve sistemas, o Maturana traz a descrição, né, de sistemas que teriam existido no centro da Europa antes da instalação do patriarcado, que seriam sistemas matrísticos. Importante dizer que não é a mesma coisa que matriarcado, porque o matriarcado pode ser, por vezes, uma mera inversão do sinal. Então, vamos dizer, a mulher determina e domina tudo. O sistema matrístico era um sistema muito mais de consenso, uma vida sem essa subjugação hierárquica, né? Não sei se tu queres seguir, Sérgio. Não, eu ia comentar, então, sobre a família patriarcal colonial. Isso também é uma coisa importante, que nós somos colonizados, né? E a família patriarcal colonial foi, de uma certa maneira, imposta aqui nos países colonizados e, de uma certa maneira, reforçada nesses países. Ela se tornou mais forte ainda do que nos centros originais. E também, não sei se vai aparecer no outro slide, Freud, na época, também achava que, vamos dizer assim, o auge da civilização era a família patriarcal moderna. E dentro desse conceito, os destinos da mulher eram o lar e a maternidade, era a reprodução. Não tinha uma solução adulta para a mulher que não fosse relacionada com a reprodução. Então, também aparece aí toda essa questão patriarcal novamente. E, de uma certa maneira, nos países colonizados, isso ficava evidente que o patriarca era dono, tinha a posse, a propriedade da mulher, dos filhos e dos escravos, digamos assim. Herança que nós temos até hoje, né? Acho que podemos ir adiante. O próximo slide, por favor. Vai, Renato, pode ir. Eu não tenho aqui slide nenhum aparecendo para mim. Não tem o segundo ali? Para mim não está aparecendo, vamos ver. Agora sim. Tá. Ah, certo. Sim.
Só salientar uma coisa, Sérgio, sobre a família colonial, né? No tempo colonial, o papel fundamental que o homem colonizado, né, exercia, que é chamado de dobradiça. Isso é bem interessante, porque, então, o colonizado sofreu uma série de humilhações e vivências de ser dominado e controlado pelos europeus que chegaram, mas ele abraça dentro de casa, ele passa a exercer, né, um domínio, por vezes, bastante violento e tirânico. Então, por isso se dá essa denominação bisagra, né, em espanhol, bisagra, ou bisagra, não sei como se pronuncia, que é um papel de dobradiça, ratificando e acentuando, né, esse funcionamento. Bom, mas o que a gente também, claro, constata é que essa organização, essa estrutura, se ela fornece uma certa tranquilização ou controle dos impulsos primitivos, ela trouxe o tipo de civilização que a gente tem e que está chegando nos nossos dias, né? E, portanto, uma civilização onde a guerra e a violência exercem um papel conhecido por todos nós, né? E, claro, as também desigualdades entre as pessoas, entre os países e dentro do mesmo país, entre diferentes habitantes e entre homem e mulher, que está na essência, né, dessa organização. Aí vem essa... Diz. Não, eu ia dizer isso, que o patriarcado ele está baseado na binaridade, né? Homem ou mulher. E nessa relação, assim, os homens, vamos dizer assim, os homens são superiores, tem homens superiores a outros homens, pelo menos no mundo ocidental, bem acentuadamente, os homens têm poder sobre os outros homens, né? No caso, os homens brancos têm poder sobre os outros homens, mas todos os homens têm poder sobre as mulheres, né? Esse é o sistema patriarcal, é uma coisa de hierarquizar, né, os homens brancos acima de todos, depois os outros homens e, no final, as mulheres, né? E, a partir do século XX, começa a haver uma desconstrução, uma declinação do patriarcado, sempre com uma resistência a esse fenômeno. E aqui nós vamos listar uma série de fatores que foram levando a essa diminuição, a esse declínio do patriarcado, né? Que são os movimentos de 60, da década de 60, né? Então, a procriação, os anticoncepcionais, que foi um fato muito importante, transformador, os protestos anti-autoritarismo pelos jovens em maio de 68, as leis de divórcio, em que a mulher podia se separar e que antes disso não era possível, a criminalização da violência contra as mulheres e as crianças, incluindo o assédio sexual, né? Inclusive agora, só para lembrar, né, como isso oscila, que tem leis, tem uma criminalização da violência contra as mulheres, e a gente fica vendo os jogadores de futebol, como a situação do Robinho agora, né, que uma cultura do estupro e vários homens estuprando uma mulher alcoolizada, né? Enfim, então essa situação muito complicada que, apesar da criminalização, continua muito vigente. A criminalização da homofobia, né? As discriminações raciais, religiosas, etc., e a construção do afeto como fator pilar vamos dizer assim, da família contemporânea, né? Mais do que relações de interesse ou de propriedade, e com base em preceitos de dignidade, solidariedade e igualdade. Quer comentar, Renato? Vai, senão... Acrescentando, só que são coisas que às vezes a gente toma como dadas. Por exemplo, o próprio voto feminino.
votar é uma coisa que a gente acabou não incluindo, né, no nosso PowerPoint, mas assim, é algo que é muito recente, né? É agora, já no século XX, que a possibilidade da mulher ter o voto valendo vai se espalhando progressivamente, não é? Então, assim, e algum rasgo de tentativa de paridade ou de reforçar o papel da mulher até houve antes. Por exemplo, lá na Revolução Francesa teve alguma coisa sobre égalité, mas foi muito rapidamente abafado e a continuidade, né, desse sistema se deu. Agora, como o Sérgio dizia, a gente tem uma série de marcas assim legais trazendo reconhecimento, tentativas, as ações afirmativas, né, que são formas de reconhecer que o acesso e a disputa não é igual, existem diferenças muito importantes, marcantes históricas, mas essa onda de tentar, né, trazer uma igualdade maior, ela acaba por há uns 10 anos, como o Sérgio dizia no início, trazendo uma nova onda da qual a gente tem uma série de governos eleitos com posições muito francamente, né, de discriminar, de retirar, inclusive, algumas dessas conquistas. Pode passar o próximo, por favor. Tá. Uhum. Isso, o Renato estava comentando isso, que o modelo patriarcal ele traz uma sensação de estabilidade, segurança, mas essa estereotipia de papéis masculinos e femininos, ela também, como é que eu vou dizer, aumenta, na verdade, a violência na tentativa de manter uma sensação de segurança que não era verdadeiro, porque nesse próprio sistema patriarcal foi havendo 2 guerras mundiais, teve o Holocausto, teve uma série de coisas, né, que, vamos dizer assim, são situações que reforçam a ideia de como esse sistema ele é violento, né, e autoritário, e que esse sistema é ainda muito, vamos dizer assim, valorizado, como se ele fosse trazer paz, segurança e estabilidade. Na verdade, nós sabemos que é uma ilusão, né? Que essa sensação é uma ilusão. Por outro lado, né, no mesmo sentido, a diminuição da força patriarcal é vivida como uma ameaça, né? E pelas perdas imaginárias que as mudanças trariam, inclusive vivências confusas sobre a sexualidade. Voltando um pouco até, eu estava me lembrando em relação à criminalização das atitudes contra a mulher, da violência contra a mulher, da violência doméstica, que inclusive aumentou agora com a pandemia, com o confinamento, né, das pessoas em casa, está tendo um aumento da violência contra a mulher e contra as crianças também. Mas é muito interessante porque, apesar de terem leis em todo o mundo, né, que defendem as mulheres, a polícia, o judiciário e o exército não cumprem essas leis, né? Eles, em primeiro lugar, são instituições patriarcais, porque são instituições cuja maioria é de homens e dirigida por homens. Então, de uma certa maneira, os inquéritos policiais sobre abuso contra as mulheres, né, na maioria das vezes, eles são arquivados. Os policiais não acreditam que a mulher foi estuprada, dizem que ela provocou, né, mais ou menos como está nessa situação do Robinho, esse jogador de futebol do Brasil, né, que está sendo acusado de estupro. Então, é bem o exemplo dessa situação. O próprio time de futebol não cancelou o contrato com ele, só suspendeu. Eu não sei nem se vai cancelar, enfim, porque tem outros interesses em jogo.
Então, o sistema todo é um sistema que favorece a violência contra a mulher, apesar das leis e apesar de estar criminalizado. Eu acho que a coisa que mais defende as mulheres são os coletivos de mulheres, né? Então, esses coletivos de mulheres que surgiram, o Me Too, Nenhuma Mais, no Brasil, mexeu com uma, mexeu com todas. Esses movimentos realmente estão fazendo uma diferença muito importante na tentativa de se opor contra a violência contra as mulheres. Aqui eu acho que entra uma coisa assim, central em tudo, talvez, que a gente esteja falando e vai seguir falando, que é a questão seguinte, que a nossa espécie ela tem um desamparo básico, né? Que todos sabemos, temos várias maneiras de nos aproximar disso psicanaliticamente, mas, enfim, o bebê não pode ser imaginado sozinho, né? Ele vai perecer, é preciso que alguém cuide dele. Bom, toda esta dependência e desamparo, ela, em geral, ela tem como contraposição desejos onipotentes, né? Então, a própria perpetração de violência e a escolha de figuras que acenam com uma certeza total, que não tem dúvida, que vão fazer de qualquer maneira o que quiserem, ela tem um aspecto atraente para fazer frente a esses núcleos de desamparo. Isso para mim é das questões mais problemáticas, porque na tentativa de fugir do desamparo, em parte ele é colocado todo lá em quem vai ficar sendo perseguido, machucado, submetido, e a pessoa que exerce ou vota em quem representa essa forma de agir, ela momentaneamente parece não ter nada disso. Ela fica como que com força, com capacidade, ou com a fantasia de que aquele lá vai tirá-la das coisas de dificuldade e desamparo que atravessa. Então, assim, esta para mim é uma das coisas mais difíceis de se conseguir fazer frente, né? Até porque habita a todos. E aqui também já trago uma coisa que a gente se propõe hoje a discutir, claro, que é o nosso papel como psicanalistas e instituições diante desse panorama que a gente está descrevendo, né? Sim, exatamente. E, bueno, aqui nós estamos falando também das eleições atuais no mundo, né, que tem atitudes totalmente patriarcais, né, como os líderes atuais estão muito e de uma certa maneira é uma tentativa de resposta ao desamparo, às crises econômicas e sociais, né, o medo do incerto, o não sabido. E toda essa conjuntura aparece um aumento da violência contra a mulher e contra os mais vulneráveis, uma desigualdade cada vez maior. Nos interessa particularmente na psicanálise estudar o patriarcado, porque tem uma série de papéis inconscientes. O patriarcado ele é social, ele é econômico, ele é político, mas ele tem todo um lado inconsciente. São papéis tanto do homem como da mulher e que são atuados de uma certa maneira por essa, vamos dizer assim, estrutura que está montada há vários séculos. E esses códigos são transmitidos de geração em geração numa complexa trama de laços envolvendo a família, o social, a cultura, e através de vários fenômenos que alguns já estudados, como a constituição do superego, que inclui no superego a cultura e os pais, como Freud pensava, também nas mensagens enigmáticas de Laplanche, mas que nós pensamos que existem também fatores ainda desconhecidos e que estão aí explicando esse fenômeno e que a gente tem que se debruçar sobre eles para tentar entender melhor esses papéis inconscientes.
e que as nossas instituições e a nossa atividade clínica podem desempenhar um pouco, vamos dizer assim, tentar esclarecer melhor essas questões, né? Muito bem. Aqui também a gente fala sobre a questão do silenciamento das mulheres, que um dos papéis, né, vamos dizer assim, no patriarcado, existe uma tendência dos homens de se defenderem dos sentimentos e se tornarem, vamos dizer assim, pouco empáticos, principalmente pouco empáticos com as mulheres. Todo o crescimento dos homens se desenvolve por aí. E as mulheres têm a tendência, nesse sistema patriarcal, de se silenciarem, né? As mulheres não podem falar muito, não podem reclamar muito, não podem levantar sua voz, que justamente é o que os coletivos de mulheres estão fazendo. E, realmente, uma das coisas que a gente estudou é que existe um silenciamento muito grande da sexualidade feminina, inclusive o silenciamento do clitóris, né? E que isso, de uma certa maneira, a própria psicanálise, né, de uma certa maneira, adotou esse silenciamento, né, desde Freud, que o orgasmo do clitóris era um orgasmo mais imaturo e que o orgasmo vaginal é que era o orgasmo adulto. E a gente hoje em dia sabe que não, que realmente é uma coisa só, né, que é um orgasmo mobilizado pelo clitóris. O clitóris é fundamental até na questão do orgasmo feminino, e que, inclusive, o clitóris é o órgão que tem mais inervações no corpo, e a vagina tem muito poucas inervações, inclusive porque a natureza é sábia. Por ali, ela está preparada para passar um nenê por ali. E aí, então, justamente para evitar ter mais dor e mais sensações, ela tem muito poucas terminações nervosas. O que tem mesmo terminações nervosas, o dobro, aliás, dos homens, na glande masculina tem mais ou menos 4.000 terminações nervosas e no clitóris tem cerca de 8.000 terminações nervosas. Renato? Sim. Não, tu estás trazendo então já esse aspecto, né, que num outro trabalho teu, Sérgio, outro dia a gente falava, vamos dizer assim, sobre o medo do feminino, porque o masculino e o feminino, vamos ressalvar e trazer isso de novo, eles não são essencialmente apenas uma questão anatômica, são também funções, e que já há muito tempo a gente entende que um homem e uma mulher, para ser um bom pai, por exemplo, ou uma mãe, se puder ter dentro de si função paterna e função materna, vai ser a melhor conjugação possível para aquele filho. Eu penso que isso é pouco disputado dentro da psicanálise. Porém, a gente está hoje se propondo, e aliás, essa é outra pergunta aqui relevante, né? Cabe aos psicanalistas e à psicanálise conjecturar, debater e se questionar sobre a cultura, a sociedade ao seu redor? Se cabe, nós estamos aqui debatendo isso. Porque se não cabe, a gente deveria também só voltar lá para o mundo interno e abstrair uma série de vivências históricas e culturais, mas é uma discussão bem importante, né? Então, assim, a questão do medo do feminino dentro do homem. Muitas vezes, né, o medo de qualquer coisa que seja vivida como algo que seria do feminino, que concede, que pode ser mais generoso, que pode ser menos bélico, tenso, muitas vezes é temido de uma tal maneira que isso é projetado, vivido lá fora e precisa ser atacado com muita veemência, né? Em todas essas configurações que, então, é um homem que não é bem homem ou qualquer coisa do gênero, se ele não se apresenta de uma maneira esmagadora, de uma maneira assim, né? Então, voltando, de uma maneira patriarcal forte, assim. Eu sou o dono e eu digo, quando vai ser a hora de tu ter prazer ou isso ou aquilo, eu vou dizer e tu vai ter. E
E, bom, isso tudo é muito do funcionamento patriarcal arraigado. Como tu dizias, né? O problema é que muitas dessas coisas funcionam sem a gente se dar conta. E esse agente diz respeito a todas as gentes, né? Afinal, todos nós também somos um analista, mas fomos e eventualmente seremos e somos pacientes. Todos temos inconsciente. Isso aí. Bom, temos mais um, eu acho, né? Por favor, Temos mais um. Sim. Vamos lá. Renato, contigo. Sim. Agora. Então, a gente aqui vai falar um pouquinho da questão do fanatismo, né? Que é talvez a exacerbação maior de um determinado aspecto, de um dos aspectos que o sistema patriarcal tem, né? O Amos Oz, né, que é escritor israelense, inclusive teve em Porto Alegre numa oportunidade, né, falando numa Fronteiras do Pensamento, ele escrevia, pensava sobre isso, né? Então, assim, o incremento do fundamentalismo contemporâneo tem no pensamento fanático uma força central. E o que é isso? O Sérgio mais cedo falou em incerteza, em não sabido. Na psicanálise, a gente valoriza, né? Se a gente já souber tudo, não vai haver espaço para novo, para transformação, para tudo que a maioria de nós acha importante ocorrer numa análise. Porém, a incerteza e o não sabido provoca ansiedade de novo, em todos, os graus é que variam. E, de repente, a gente traduzir tudo que vem acontecendo de novo como um perigo de destruição da nossa cultura, e que aí é preciso chamar mais autoridade paterna, que é uma das leituras, pode também ser um pouco do medo do incerto e do não sabido. Só para voltar ao Amos Oz, então, ele diz o quê? Que os líderes mais fanáticos, e o fanático em si é aquele sujeito com quem tu está falando, e a frase dele nunca tem interrogação nem nada. Ela sempre tem, ainda mais hoje em dia, com as virtudes, uma exclamação, não é? Ponto final ou exclamação. Interrogação não tem. Sabe tudo, sabe como é, sabe como vai ser. E, bom, talvez a gente esteja vivendo tempos de muito medo diante do que não se sabe. E esse medo frequentemente é explorado, às vezes inconscientemente e outras conscientemente por líderes que se nutrem disso para vender uma certeza, né? Uma força que os elege e que com frequência a gente vê logo após que aquilo ali trazia uma série de problemas que ficaram mascarados, né? Muito bem. Eu falei do Amos Oz, né, Sérgio? Então, assim, é essa ideia de que diante de qualquer problema no funcionamento também pessoal ou social, se convoque urgentemente o falta pai aqui. E a gente, né, então, está propondo que se pense que pode faltar várias coisas. Pode faltar, inclusive, função paterna. Pode, mas não necessariamente falta um pai com nome e sobrenome, que só ele pode dar o sobrenome ao seu filho. Tem uma série de estruturações que, de novo, a gente tendeu a receber como natural. Será que são naturais mesmo? Isso, e eu acho boa essa diferença mesmo que a gente tem que fazer entre função paterna e patriarcado. Não é a mesma coisa, mas muitas pessoas confundem esses dois conceitos, que a gente precisaria de um pai forte, né, ou de uma figura paterna para entrar na cultura, para respeitar a lei, né, para separar o bebê da mãe, enfim, né? Então, e não, digamos assim, o importante que a gente está questionando, como várias pessoas fizeram já, é de que, na verdade, não é a pessoa do pai ou do patriarca ou dessa figura paterna que, vamos dizer assim, que está fazendo falta, né? Mas é de uma função paterna, de uma função simbólica, muitas vezes, né? Função simbolizante ou função subjetivizante, que não quer dizer que seja feita pelo pai, porque pode ser feita pela mãe,
pode ser feita por um cuidador, por uma outra pessoa, né? Não precisa ser necessariamente feita pelo pai, mas existe uma certa confusão, uma certa ideia de que o pai forte vai nos salvar, até já respondendo a uma pergunta que chegou aí né, de que é uma ilusão de que o pai forte vai nos proteger, né? E na verdade isso é uma ilusão, né? Até de uma certa e que mantém o patriarcado e mantém os votos, inclusive nos candidatos patriarcais. Então é muito diferente pensar em função paterna do que pensar em pai, pessoa do pai, figura do pai, e até num pai patriarcal, né? Que seria o mais protetor, inclusive, né? Uma ilusão que seria o mais protetor, na verdade, que teria um preço terrível, né? Para todas as crianças, mulheres e pessoas envolvidas. E para a liberdade, que é uma coisa também, né? Que fundamental, né? Um valor fundamental. Valor humano fundamental. E a gente na clínica vê, né? Interessante que se atendendo pessoas, né? Homens e mulheres, a gente vê mulheres que foram centrais na capacidade de que inserir, vamos chamar assim, seu filho na cultura. A mulher que pariu, que teve o filho, ela tem outras atrações pelo próprio mundo, pelo próprio fazer, porque senão também coloca a mulher num lugar meio coitadinho, que ela sozinha não vai poder querer buscar toda a sua inserção no mundo, ela vai grudar no filho e nunca mais. Eu acho que a gente está procurando questionar essas coisas, né? Isso pode acontecer e acontece com a presença de um pai, assim como sem pai, às vezes a família anda e esse filho anda muito bem, né? Então, são questões assim que a gente tem trazido. Aqui uma coisa desse slide, Sérgio, Helena, e, enfim, é a história da neutralidade, né? É uma outra questão que eu penso que é central nesse nosso debate. O que é? Qual a neutralidade possível? Porque isso sim, a gente busca uma neutralidade na clínica, né? E entendo fundamental. Me pedem Renato, estão pedindo para te falar mais despacito. Sim, já ouvi. Eu tentarei, enfim, porque... então, eu dizia assim, né? A questão da neutralidade. O que é exatamente ser neutro? Porque, por vezes, parece que... Será que se a gente não diz nada sobre algo, a gente está sendo neutro? A ideia predominante é esta. Mas tem situações em que não dizer nada, são muitas, a gente está se posicionando. Então, penso que, diante de uma certa barbárie que a gente vem vivendo, vou tentar falar de novo mais lento, a gente ficar calado pode lembrar a Suíça na Segunda Guerra Mundial. A Suíça foi considerada neutra. Ela não mandava os soldados ali para a guerra, mas o dinheiro, inclusive dinheiros, né, roubados, saqueados, estavam guardados lá nos cofres suíços. Então, são neutralidades que também precisam ser examinadas a fundo. Dentro desse tema, eu me lembrei de uma questão interessante que a Associação Psicanalítica Americana agora lançou um manifesto. O presidente, em nome da diretoria da Associação Psicanalítica Americana, eles fizeram um manifesto na véspera das eleições americanas, dizendo que os valores da psicanálise de liberdade, de igualdade, de antirracismo, de tolerância, eram valores que não eram levados em conta pelo candidato Donald Trump. Então, que eles se posicionavam claramente, toda a organização, que é grande, eles incluem mais ou menos umas 35 sociedades psicanalíticas, que votar no Trump seria o equivalente a votar contra os valores da psicanálise. Então, houve uma posição muito forte, assim, me pareceu, de uma instituição, né, numa eleição,
porque eles realmente achavam que aquilo ali não combinava com os valores da psicanálise. E é isso que o Renato estava dizendo, eles não optaram por manter uma neutralidade que talvez fosse cumplicidade com um sistema ou com um candidato, e resolveram tomar uma posição. É um tema muito interessante para a gente poder discutir. Isso, é claro que penso que um presidente não deve, não pode autocraticamente, nem acho que deve ter sido assim, falar por toda a sua... Ele pode falar, agora a instituição pode chamar uma assembleia, talvez tenha, e aí, bom, vamos apresentar ideias, vamos debater e pode haver uma manifestação, né, desta sociedade, dessa instituição, porque realmente o silêncio, uma coisa é o silêncio lá na clínica, dentro do consultório, em certas circunstâncias, agora, nem sempre ele será neutro, e muito menos assim a gente nada dizendo sobre situações que vão contra valores centrais, que são valores da psicanálise, né? A consideração pelo outro, bom, são coisas básicas nossas, né? E que às vezes a gente vê muito violados. Uhum. Aqui no final a gente coloca um pouco duas questões importantes, como a arte, o bom humor, o pensamento poético são antídotos para o fanatismo, como eles, de uma certa maneira, combatem, né? São alternativas possíveis para os modelos fanáticos. E a gente também leva em conta aqui que tem um certo pensamento fanático de baixa intensidade, que um pouco toca no que o Renato falava, para nos proteger desse nosso desamparo fundamental que todos nós temos internamente, que é um fanatismo de pertença, de pertencimento. Por exemplo, pertencer a um país e se sentir muito orgulhoso de ser daquele país, ou se sentir, assim, vamos dizer, de um time de futebol. Então, eu sou torcedor do Grêmio, então eu tenho toda uma... ou do Inter, eu tenho toda uma comunidade. Aí, times de Porto Alegre aqui, ou do River Plate, ou do Boca, ou do Nacional, enfim, né? São pequenos fanatismos que talvez sejam necessários. O problema é quando isso assume uma proporção muito grande e domina a personalidade da pessoa, né? Que estes serão até sublimatórios, em parte, né? Vamos dizer, há uma coisa da Boca e River, ou tanto, há uma coisa sublimatória, em parte, no lúdico, assim como a própria sexualidade. Mas, às vezes, acaba exagerado. Boca e River não podem se encontrar, né? Não pode ter a torcida ao mesmo tempo. Agora anda proibido, senão partem para a violência, né? Exato. Então, aqui também começaram as coisas de torcida única, que também faz a gente pensar, né, no tamanho que as coisas vêm tendo e, de novo, elas chegaram até aqui. Será que, de novo, o problema é todo que está se desconstruindo, que a única forma de enxergar as coisas seja a patriarcal? Ou a forma patriarcal, com seu modus operandi, contribuiu para que a gente chegasse aonde a gente chegou? A gente já debateu bastante, né, Sérgio? E, inclusive, podendo dizer que nós não temos respostas. Assim, a ideia do curso não é dizer isso é levantar questões. A nossa ideia justamente é levantar questões aqui. Isso. Então, vamos para as questões? Vamos para as questões? Helena, vamos para as questões? Vamos, então. Pode apagar o PowerPoint, por favor. Então, as pessoas que estão nos assistindo a irem mandando as suas perguntas, porque aqui temos um comentário só por enquanto, né? Então, eu vou convidar, né? Aqui vão mandando perguntas ou vão levantando a mãozinha para perguntar.
en castellano, que vayan poniendo sus preguntas, escribiendo sus preguntas en el chat, o levantando la manita para que podamos pasar a la cámara, ¿no? E poder hablar frente à câmera. Enquanto não vem perguntas, eu fiquei muito instigada, né, por toda a exposição de vocês e pensei em muitas coisas e achei muito interessante o recorte histórico que vocês fizeram, né, que explica e dá desenho, né, para a situação que nós nos encontramos hoje, né? E eu anotei alguns pontos que me pareceram fundamentais na exposição de vocês, que eu acho que eu podia ir trazendo para ir aquecendo, né, até que as pessoas produzam mais perguntas aí para mover o nosso encontro. Então, as coisas que me ocorreram. Eu acho que eu vou falar em castelhano para mobilizar os nossos colegas, né, de língua hispana. Perfeito. Já hablamos mucho portugués. Sí, 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 bueno, vamos a estimular un poco el castellano, nuestros hermanos. Bueno, entonces, ustedes empiezan hablando de las raíces históricas del patriarcado, ¿no? Sigue con el lugar del desamparo en esa configuración. Me parece que es un punto muy importante, ¿no? O sea, la búsqueda del patriarcado como una respuesta al desamparo original, ¿no? Que es nuestra gran fragilidad, ¿no? Con la cual tenemos que lidiar por toda la vida, ¿no? Y entonces trajeron la definición, ¿no? Una especie de definición del patriarcado como esos papeles inconscientes del hombre y de la mujer que son actuados por la estructura secular con códigos transmitidos por las sucesivas generaciones. Me pareció muy lindo el punto que ustedes han traído acerca de la sexualidad femenina, ¿no? El silenciamiento de la sexualidad femenina histórico, el histórico silenciamiento, ¿no? La cuestión también de la descalificación del clítoris, ¿no? Entonces, las mujeres se tuvieron que lidiar con esa situación, ¿no? Ahora, quizás ya no sea un tema tan crucial, pero ya fue, ¿no? El tema del orgasmo femenino y toda la poca autorización que las mujeres se daban al no tener el orgasmo vaginal, ¿no? O sea, que el orgasmo vaginal es el oro y el clitoridiano es algo inferior, ¿no? Entonces, esa cuestión en la historia de la sexualidad femenina me parece que es muy importante, ¿no? Y hace a un lugar desvalorizado, ¿no? Que es una sexualidad con mucho brillo, la sexualidad femenina, pero que quedaba como obscurecida por esa situación histórica, ¿no? De subyugarse, ¿no? a ese primar la vagina, ¿no? Sí. Después, bueno, las cuestiones, las funciones paterna y materna, ¿no? Muy bien también la cuestión del miedo al femenino adentro del hombre. Entran después en el fanatismo, la función paterna también diferenciado de patriarcado, sí. Y entonces ustedes traen, ¿no? Una alerta acá importante, ¿no? Que es una función simbólica, la función paterna, es una función simbólica. Y finalmente el tema del humor y de la poesía como antídotos para el fanatismo. Hay un tema también que me pareció que también se podría formular por ahí. Siempre me interesa mucho la cuestión del narcisismo, ¿no? Entonces, la completud narcísica versus una posibilidad de incompletud, ¿no? Una posibilidad de una orden simbólica que pueda
aceptar la incompletud, ¿no? El no saber, la finitud, ¿no? El hecho de que nosotros no somos el centro, ¿no? No somos es una visión quizás menos falocéntrica, ¿no? Que nosotros, bueno, podamos evolucionar en ese sentido, ¿no? De una visión menos completa, ¿no? Y con la posibilidad de abrirse a la incompletud, a la incerteza, ¿no? Renato trajo muy bien también la cuestión de la incertidumbre y del psicoanálisis, ¿no? O sea, que el psicoanálisis es realmente el lugar de la incerteza, de la incertidumbre, de la sorpresa, del no saber, ¿no? Es a veces muy incómodo para el ser humano lidiar con esto, pero eso es lo que nos permite estar en sintonía con el psicoanálisis, ¿no? La posibilidad de albergar la sorpresa y lo que no se sabe. Bueno, más o menos esas fueron las cosas que se me fueron ocurriendo, ¿no? Al escucharlos y bueno, traje para calentar un poco. Vamos a ver si han llegado aquí preguntas. Bueno, entonces llega una pregunta acá. Manitos no hay, lamentablemente nadie quiere aparecer en cámara. Entonces voy a ir leyendo las preguntas. Entonces, espera, creo que hay una forma de subir esto. Perdonen que... Ah, mira, hay más cosas por acá. No estaba apareciendo. Mira, entonces dice Alicia Lizondo, manda felicitaciones y dice, la neutralidad es imposible en la sala de análisis, pero la abstinencia no es necesaria para evitar desvíos y abusos éticos. ¿Quieren que lea un poco más las otras preguntas y ustedes quieren dedicar? Sí, después respondemos en conjunto, ¿no? Está bien. Entonces sigue José Galeano y dice, excelente presentación. Les pregunto, ¿les parece que el psicoanálisis tiene aún elementos patriarcales en la teoría y clínica? Si es así, ¿cuáles? Bueno. Voy a comenzar, Renato. Voy a empezar, entonces. Bien. No, claro, Alicia tiene razón. Hay una diferencia muy grande entre la neutralidad y la abstinencia y la ética del analista, sin duda. Y respondiendo a ti, Alicia, y a José Galeano, que es nuestro compañero desde el otro curso del patriarcado, ya estaba con nosotros. Entonces, sí, tenemos la impresión, y presentamos eso en la vez anterior, que también hay un cambio en el setting analítico, en el encuadre, que havia enquadre mais patriarcal, mais verticalizado, com a autoridade do analista muito estrita, muito forte, e que com os cambios, desde a década de 60 e tudo o que passou, há uma maior horizontalização do setting, pero sempre há uma assimetria. O analista tem rol fundamental em la abstinência, em la ética, em el cuidado del paciente. Pero creio que, como José perguntou, a teoria e a clínica foram mais patriarcales do que hoje. Há problema que me parece personal sobre a teoria psicoanalítica, que é a teoria sobre a sexualidade, como Helena pontuou muito bem, muito claro, melhor que nós acá. Há o psicoanálise quedou pouco normativo quanto à sexualidade. E não se abriu para as novas sexualidades.
Entonces, eso tiene que ver con el patriarcado, porque el patriarcado es muy binario. Solo hombres y mujeres son admitidos. No hay espacio para otras sexualidades y otros géneros. Entonces, eso es importante. 2 pontos más, já que estou aqui com a palavra para Helena. Uno muy interesante es que sobre a história del patriarcado. El patriarcado parece ter uma relação importante com o Homo sapiens. Havia muitos grupos de hombres en la antiguidade que viviam mais ou menos harmonicamente. Havia grupos, como Renato explicou bem, que as mulheres eram mais, não eram matriarcales, mas eram matrísticas, sim. Mas, por exemplo, haviam grupos que as mulheres saíam de casa para ir buscar marido e viver com o marido, ao contrário que os homens saem em busca de las mujeres, eram as mulheres que saíam em busca de los hombres. Pero se passou algo que não sabemos bem o que passou, que el homo, não sabemos se foi por la violência, pero el Homo sapiens sobreviveu e todos esses outros grupos de humanos não sobreviveram. Solo el dominante quedó siendo el Homo sapiens, que es el hombre patriarcal. Entonces, pasó algo que todavía tenemos que descubrir, que este grupo, no sé si fue la violencia, este grupo supervivió a la situación. La otra cosa, concordo mucho con Helena sobre la cuestión del narcisismo, que está muy involucrado en eso, tener todas las respuestas, las certezas, volver a las certezas y toda la dificultad de vivir sin saber, sin respuestas. Tenemos un ejemplo de eso en la pandemia ahora, que no tenemos respuestas para nada, no sabemos cuándo llega la vacina, qué va a pasar, entonces si está peor o mejor. Entonces es muy terrible y eso angustia mucho, aumenta la violencia. Entonces creo que vivir sin respuestas es muy difícil. Entonces hay una solución narcísica. No hay más pandemia, no hay problema. Salimos a la calle, vamos para la playa, no hay más pandemia. Entonces el narcisismo está total ahí. Gracias a todos ustedes. Bueno. A Alicia quer perguntar. Ella quiere preguntar en cámara. No sé si dale. Renato o pasamos a Alicia. Yo iba incluso justo a decir que Alicia trae un ejemplo de cómo no tenemos respuesta. En la otra pregunta que ella hace sobre en lo que vivimos ahora, ¿qué otro modelo identificatorio vamos a ofrecer? Aparte de que ella concorda que debemos combatir las formas violentas del patriarcado y rescatar. Pero tú decías, Helena, que Alicia está por hablar en la... Entonces, claro. La mano. Alicia, bueno. ¿Quieres entrar? A ver, porque ella estaba con la manito allí, ¿no? Y esperamos un minuto aquí entre Alicia. No sé quer falar, Renato? Pode falar. Mientras se arregla la cámara y todo, porque ella cuando... creo que ya o no. Bueno, están hablando para que vuelva a levantar la mano para que puedan ponerla en cámara. Para Alicia levantar la mão. Isso. Pero lo que yo iba a decir es que los modelos de identificatorios que surgirán, las posibilidades, vendrán con reconocerse que el modelo que estuvimos viviendo no es un modelo, para usar el propio jargón, ganador.
no es un modelo que ha traído una capacidad para los humanos. En este propio congreso tuvimos varios paneles que abordaron la amenaza que estamos viviendo, por ejemplo, con el negacionismo de que Sergio hablaba, porque no apenas no hay más pandemia, para algunos no hubo pandemia. Es una forclusión, no hubo. Todo fue una creación paranoica, qué sé yo. Entonces, el punto, ¿no?, que estamos proponiendo es que vamos a reconocer que el modo que estamos viviendo, incluso con la manera del aquecimiento global y todo, es preciso reconocer que es un modo problemático, peligroso, y que no reconocer eso es condenarnos a algo que está en marcha, ¿no? Pero ¿qué modelo identificatorio? No hay un modelo pronto a cual ofrecerse. No tenemos una respuesta. A lo mejor ella podrá participar personalmente hablando acá con nosotros. Bueno, Alicia parece que salió de la sala. Bueno, la esperamos si quiere volver. Y está Rosario que levantó la mano. Rosario, Sí. ¿puede entrar? Y volvió Alicia, pero vamos a esperar ahora a Rosario. No sé qué pasa, ¿no? Ah, ahí viene. Ahí está Alicia Ahí y está. Rosario. Perfecto. Las Bárbaro. dos. Limpien Rosario, la dale. cámara. Ah, Ahí Alicia está. primero, bueno. Entró Alicia. Alicia, pregunta. Bienvenida. Sí, bienvenido. Bienvenida, Alicia. Muchas gracias. Muchas gracias, muy linda la exposición. Bueno, una de las cuestiones que yo les estaba indagando es la cuestión de la abstinencia y de la neutralidad en la sala de análisis, que me parece que la solución es reanálisis o supervisión o algo por ahí, porque de lo contrario nosotros podemos estar en una cuestión ética peligrosa de adoctrinar al paciente en vez de analizar al paciente. Claro. Y esa es una cuestión muy, muy complicada. También algo mucho más polémico, ¿no? Cuánto nuestra institución IPA es tremendamente patriarcal, porque nosotros tenemos ciertas cuestiones que son absurdas. Ninguna empresa tendría su sede en el lugar más caro del mundo. Muy por el contrario. Y yo creo que nosotros heredamos transgeneracionalmente, desde que Freud fue a Londres, esta cuestión de una predominancia, no solo europea, sino, yo diría, de reverencia a una ancestralidad que tendría que ser una reverencia científica, inclusive para cuestionarla, no de una adherencia. En fin, imagino que hay muchos intereses de toda orden para que esto se mantenga de esta forma, ¿eh? Y que Latinoamérica continúe en un colonialismo, pero nosotros somos los que también pagamos esa cuenta. Sí. Sí. Como todas las cuentas que se pagan cuando se mantiene algo relativamente fanático que justamente no se puede cuestionar. Está dado como cierto y para siempre. Bueno. No, es una buena cuestión. Muy interesante. ¿Quieres continuar, Alicia? No,
quiero escucharlos. No, yo estuve en la IPA por los últimos 4 años. Yo era representante en el board de la IPA. Sí, yo sé de Y la IPA tiene cosas patriarcales, tenés razón, y hay cosas no patriarcales también. Hay, por ejemplo, este grupo de estudios sobre diversidad sexual y de género. Hay el LACOAP. Hay una serie de estructuras que no son patriarcales, pero hay estructuras patriarcales. En relación a la sede de la IPA, es caro de mantenerla, pero a la sede en sí ya había una casa de la IPA en Broomhills, que era lejos de Londres. Y esa casa fue vendida, muy bien vendida, muy cara. Y con esta plata se pudo comprar esta nueva sede que es en el centro de Londres, creo que con lucro, que no precisó plata extra. Pero mantenerla es cara. Eso es caro porque Londres es caro. Entonces, pero me parece que fue una buena solución. Ya estaba ahí esta otra casa, muy antigua. Pero me parece que tenés razón en algo que es la cosa eurocentrada o del primero mundo que todavía hay. Entonces, es difícil para los latinoamericanos tenerem um espaço maior em la IPA. Está começando, creio que com os anos, Virginia Ungar, presidente, Echegógen, presidente, todo, pero é trabalho muito difícil, porque os europeus e os norte-americanos não querem abrir mão de seus privilégios. Então, é muito difícil. Então, pero creo que se logra paso a paso hacer estarmos menos eurocentrados y ellos también, ¿no? Entonces, respetando más Latinoamérica. Pero es difícil, es algo patriarcal, como decís. Somos los colonizados, ¿cómo queremos ter igualdad de derechos? Es difícil. Complementando, pienso que es similar a algo que pasa mucho con la cuestión, ya te vamos a oír, Rosario, estás con nosotros. Sí, estamos te viendo ahí, sí. Pero que se pasa con relación al papel de la mujer en la manutención del patriarcado. Porque también tenemos que lembrar de eso, so pena de pensarmos que, bueno, los hombres solamente son los que, porque el patriarcado, y en realidad tenemos una participación por veces muy grande, así como nosotros sudamericanos o de la América Latina, muchas veces mantenemos toda una posición que coloca a Europa, Estados Unidos en una posición suprema de fuerza, de capacidad, de todo. Esto que Caliban viene, nuestro periódico, viene discutiendo, viene proponiendo que se pueda pensar con más libertad y asumir que tenemos también formas teóricas y clínicas, aportes que pueden ser muy útiles, como el del Casal Baranger, etcétera, que es más clásico para ellos allá. Pero nosotros también colaboramos, posiblemente, así como muchas veces la mujer colabora, nuevamente también por busca de este amparo omnipotente frente a algo de desamparo, a poner el hombre o un hombre en una posición muy despacito. Poner a poner el hombre en una posición de superioridad. Entonces es complejo, como dijo Sergio, ¿no? Y por eso debatir y pensar es una manera, y no reprimir y considerar que eso no hay nada así, porque si no los abusos que usted preguntaba, Alicia, se pasan muy frecuentemente justo cuando no se puede hablar de las cosas. Ahora está viniendo todo de la iglesia. En Chile la cosa está así también porque hubo
nadie puede hablar de nada. Bueno, me extendí. Rosario. Bueno, vamos a escuchar a Rosario entonces. Rosario, por favor. Hola, ¿cómo están, Sergio? Bien, Renato. gracias. Sí, estuve en la exposición de la primera vez del patriarcado. Ah, perfecto, gracias. Sí, yo estaba pensando en este tema de que el patriarcado se gesta sobre todo en etapas de vulnerabilidad, ¿no? Frente a la vulnerabilidad del otro. Y pensaba justo, por ejemplo, en general, la etapa de gestación y de embarazo es una de las, y de nacimiento de un hijo, es una etapa de las más vulnerables de la mujer, ¿no? Y cómo, y el ser humano en general atraviesa por muchas etapas de vulnerabilidad. Entonces, mientras haya vulnerabilidad, digamos que va a haber como contrapartida, no es que va a haber, sino que se va a facilitar o es más fácil que haya expresiones de patriarcado, ¿no? ¿Cómo equilibrar esto? No sé si hay alguna manera, o sea, han hablado de la función paterna y es la que, digamos, se debería asumir, pero creo que en general para la población debería quedar claro cuál es esa diferencia, ¿no? De función paterna versus patriarcado, ¿no? Y en general. Eso. Sí. No, ¿puedo empezar? No, Rosario, gracias por la pregunta, muy interesante. Sí, estoy de acuerdo que el patriarcado se acentúa sobre la vulnerabilidad del otro. Una mujer grávida, embarazada, o con un niño recién nacido, un niño pequeño, es mucho más vulnerable a una situación patriarcal del hombre. ¿Cómo va a se separar? ¿Cómo va a quedar sola con un niño o embarazada? Entonces, esa situación muchas veces son situaciones en que se acentúa el maltrato con la mujer o el patriarcado. Entonces, hay hombres que se quedan, salen con otras mujeres, por ejemplo, en este momento. Hacen muchas cosas muy patriarcales en momentos de vulnerabilidad. Y aprovechando sobre eso, hay una pregunta de José Galeano sobre los candidatos y los analistas de datas. También pienso que son momentos de más vulnerabilidad de los candidatos, están en supervisión, y puede haber, es distinto, claro, de la situación del embarazo, pero hay algo que se puede quedar algo patriarcal ahí también, con los precios, las sesiones, las cobranzas de los candidatos, que es muy importante poder hablar de eso, ¿no? Sobre la cuestión de la autoridad del analista de data. Por eso, muchas veces se piensa que lo mejor es no tener función didáctica en la análisis, tener una análisis como cualquier otra, no tener algo a ver con la formación directamente, una análisis no con un didacta, con una función didáctica. Eso es una discusión importante. Hay locales donde no hay más un analista de data. Hay una análisis con cualquier miembro de la sociedad, entonces donde puede hacer su formación, y los supervisores, profesores es otra cosa, pero la análisis es más protegida. Entonces, de esses riscos que pueden haber cuando hay mucha autoridad o muchas cosas patriarcales. Pero tu ponto es muy importante. Creo que tenemos que estar muy atentos a la cuestión de la vulnerabilidad mismo. Eso es muy importante. Renato, Dani. Sí, aún a lo que hablaba Rosario sobre el esclarecimiento de la población, que sería muy bueno
si más personas, no apenas los profesionales, si yo la entendí bien, es esto, Rosario, decía sobre algo como que las personas puedan saber que hay distintas maneras de ser padre, y que padre, pai, como nosotros decimos acá. ¿Era de esto que también hablabas? Sí, sí, exacto. Y también, o sea, es que este tema del patriarcado va a tener más fuerza en situaciones de vulnerabilidad. Entonces estamos pensando, o sea, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? O sea, situaciones de vulnerabilidad va a haber siempre, en diferentes instancias, en diferentes grupos, ¿no? Entonces, si hay vulnerabilidad, es posible que se dé patriarcado. Entonces, es como una condición natural, pero está ya en los que sabemos la diferencia entre patriarcado y función paterna, por ejemplo, o en el caso que están comentando los participantes que en la función analítica, o sea, también está en uno, hasta dónde ejerzo autoridad y hasta dónde ejerzo, no sé, patriarcado, despotismo, autoritarismo. Sí, muy importante también, porque hay que también tenemos una distinción entre autoridad en un sentido que es importante que una persona con más experiencia, con más vivencia, con más estudio, como un analista con más tiempo de vivencia, va a entrenar o va a atender la demanda de alguien que sufre. Hace parte de eso también un grado de idealización del otro, pero una realidad que el otro tenga capacidad de ayudar quien necesita. Pero la confusión entre autoridad y autoritarismo son términos muy similares, pero muy distintos en la forma como la cosa es hecha. Se puede oír a alguien hablar con la experiencia como estamos aquí, tenemos con Sergio, por ejemplo, y que tiene una capacidad de traer vivencia y conocimiento, pero sin imponer con autoritarismo que tenés que deglutir, quiera o no quiera. Entonces, lo que Galeano decía tiene también a ver con eso, que muchas veces, pero no todas, el analista puede ejercer una función tiránica con su analizando. Sea formación, y más aún si tendrá el derecho de decir va adelante o no va adelante. Porque lo que Sergio decía es que hay instituciones que son cosas distintas. Se hace el análisis, pero la progresión va a ser considerada por el instituto, con los trabajos, con la supervisión, pero no ya en el diván. Y otras que una persona ejerce las dos cosas. Entonces puede ser muy amenazante para el candidato. Beth de Perú también coloca la misma cuestión, esta sobre la cuestión del autoritarismo, como decías, eso de la diferencia, Beth Carreiro, de la sociedad peruana, diferença entre a autoridade e o autoritarismo. Uma parte do patriarcado é este autoritarismo. Isso se manifesta nesses momentos. E em momentos de crises, de vulnerabilidade, como estamos vivendo agora. Então, o momento, por exemplo, um exemplo muito interessante é a pandemia. Estamos todos em crise e os governos autoritários estão sendo electos em todos os campos, em todos os lados. Então, é muito preocupante isso. É uma tendência para sair da crise, da incertidumbre, elegir patriarcas, elegir regimes autoritários. Há uma crise de autoritarismo. Pero si las elecciones americanas ahora cambian esto, creo que podemos entrar en una nueva ola de más
libertad y democracia. Ojalá se logre eso. Estamos Sí. ahí deseando eso. Sí. Bueno, Hay una gracias. pregunta que quedó olvidada. Si quieres quedarte, Rosario. Hay una pregunta que quedó olvidada de Malena Dermarini. Ah, Ella perfecto. dice, ¿cómo considerar la división sexual, el binario o como base que sostiene al padre político, patriarcado y al padre freudiano? ¿Se puede replantear a la luz de los cambios una función paterna compartida? Sí. Buena pregunta, muy buena pregunta. No, tenemos que, ¿cómo se dice? Reconsiderar nuestras teorías. Nuestras teorías son insuficientes para agregar las nuevas sexualidades o la diversidad sexual para salir del binario. Freud hizo una cosa muy importante que criou este conceito, essa ideia de la bissexualidade, que nós todos temos a bissexualidade. Ele pudo fazer este avanço na época, foi muito criticado por isso também, pero não é mais suficiente. Temos que criar outros conceitos. Por exemplo, há vários Edipos, não só o Edipo freudiano, temos que abrir los Edipos. Entonces, creo que sí, que si salimos del patriarcado y de la binaridad y de mesmo en las teorías psicoanalíticas, tenemos que buscar nuevas ideias para isso. Eu penso que uma coisa muito importante vai ser escucharmos essas novas sexualidades, a diversidade sexual. Temos que estudar estes temas com a gente que escreve sobre isso. Amanhã vou falar sobre isso, sobre a questão de lo que temos que pensar em los institutos, em la formação para incluir a diversidade sexual e incluir o trabalho com a comunidade também. Temos panel que vai falar sobre isso e penso que temos que escutar essa gente. Há livros, há psicólogos transexuais, há pessoas que temos que escutar para tentar incluir em nossas teorias ou abrir ou ampliar mais no como pensamos. Renato. Mas graças pela pergunta, Malena, muito importante. Reconociendo que el unheimlich, el extraño que nos habita también, que las formas más variadas existen y podrán traer, ¿no? Fantasías o sensaciones. Y que bueno, es posible de dar cuenta de eso como de tantas otras cosas que atendimos en la clínica. Tal vez no sea tanto de considerarmos un peligro de destrucción por acogernos en un sentido de escuchar, de oír, ¿verdad? Las más variadas formas y que bueno, eso se va a ser entendido y la inserción en la cultura seguirá aconteciendo. No tendrá que ser solamente de una manera. Hay muchas maneras. E outra coisa da pergunta de Malena que me pareceu importante é isso do padre compartido, as funções paternas e maternas compartidas. Isso é muito importante, porque é algo que os padres estão aproveitando hoje em dia, de poder fazer tarefas com os filhos, com a casa, no confinamento, muitas tarefas estão sendo compartidas da casa, da cozinha, e é algo que pode ser placentero e interessante também. Então, creio que essa possibilidade de compartilhar esses roles
masculino, ditos masculino y femenino, talvez tengamos que cambiar estos nombres también, serán muy buenos, aprovechados así, también. Bueno, ya nos estamos acercando, tenemos 5 minutos, ¿no? Entonces, no sé si quieren decir algo más, Sergio y Renato, para ir cerrando. Sí, yo quería minutos. decir una cosita más, solo que yo iba a hablar con Alicia. Alicia tiene razón en algo y junta un poco con lo que Elena habló, que los analistas tenemos que tener humildad y salir un poco del narcisismo y muchas veces buscar reanálisis y supervisiones. Es muy importante para nosotros tener esta posibilidad de buscar, no quedar con nuestras certezas absolutas y poder salir de este rol patriarcal del pensamento fanático, del pensamento así, que tenemos todas las respuestas y las certezas y poder tolerar nuestras incertidumbres y nuestras dudas y buscar ayuda cuando sentimos que estamos perdidos en algo o con estas cuestiones. Me pareció importante Gracias, Alicia, por lembrar esto. Sí, sí, también yo pienso que muchas veces hablamos de un peligro, que la psicoanálisis sufre tal o cual perigo, pero podremos estar hablando de algo que es nuestro. Yo me siento en peligro, amenazado por un cambio. Las mudanzas catastróficas son vivencias muy profundas, muy hondas de amenaza. Entonces, a lo mejor muchas veces podremos estar mezclando una idea de que estoy hablando de la psicoanálisis, pero puedo estar diciendo de algo que a mí me amenaza en algo con que me acostumbré, con una manera de las cosas acontecerem en mi casa, en mi hogar, en mi oficina. Y bueno, somos parte de la historia también. Entonces puede ser más peligroso para el psicoanálisis callarse y considerar que es una cosa parte de todo y no que es parte de todo. Otra vez es similar, pero aparte es y parte es estar incluso en conjunto mayor que es la humanidad. Agradecer mucho la posibilidad, eso quería decir, ¿no? A FEPAL, el Congreso todo está teniendo una libertad de manifestación, de pensamientos. No tenemos respuesta, pero tenemos preguntas. Y preguntas hacen pensar, ¿verdad? Y agradecer a Elena, muy buena la coordinación y muy buena la síntesis que hiciste, sí, fue perfecta, muy bueno, buena. Ustedes me han inspirado mucho, yo también me sorprendí, pero realmente la exposición fue muy buena, así que bueno, me ha generado, ¿no?, toda una respuesta. Yo también, entonces quiero agradecer, la verdad que estoy muy contenta porque yo creo que fue muy rico este espacio, hablamos de cuestiones muy importantes y que están girando, ¿no?, en todo el Congreso. La cuestión del poder, ¿no? Alicia trajo también la cuestión de revernos con algunos conceptos como la abstinencia, ¿no? Entonces pienso que también es un tema muy importante siempre estar volviendo a ciertas esencias, ¿no? Entonces, la abstinencia que yo entiendo como el deseo del analista no se debe imponer de ninguna forma, ¿no? Entonces, yo creo que ahí está también la cuestión del poder, que a veces es una gran tentación, ¿no?, al analista, ¿no?, ejercer el poder. Entonces, ustedes han traído un recorte, ¿no?, muy importante sobre toda la historia del patriarcado, todas las raíces, ¿no?, desde el Homo sapiens, ¿no? Entonces ha sido realmente muy rico
Yo les quiero agradecer mucho a Sérgio e Renato e agradecer também as pessoas que nos acompanharam até aqui, que fizeram perguntas, que entraram na câmera e por todo esse movimento que se gerou nesse curso. Eu estou muito contente e então agradeço a todos que estão aqui presentes e se brindando e contribuindo para esse momento tão importante. Então, Obrigado. vamos ter que ir fechando, né? Nos despedindo. Muito obrigada. Obrigado, obrigado a todos. Não, obrigado. Adorei. Valeu, ótimo. Muito obrigado. Obrigado. Tchau. Tchau. Tchau.